Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso ciclo básico. E hoje nós vamos falar sobre o ato de investir, tá? O que que é um investimento? Como que funciona um investimento, seja ele dentro ou fora do mercado financeiro, tá? Então, o investimento nada mais é do que uma forma de geração de valor, em que uma pessoa, né, porque todo CNPJ ele tem por trás um CPF, uma pessoa abre mão de consumir agora para consumir lá no futuro. Tá? Então, o que é geração de valor de fato? É aquilo que soluciona um problema ou melhora o conforto, traz mais segurança, traz mais comodidade para a vida das pessoas de uma forma geral. É aquilo que melhora a sociedade, é aquilo que faz a sociedade progredir, avançar, traz evolução. Toda pessoa que emprega em um investimento, ela abre mão daquele consumo agora, na vida dela, para poder consumir muito mais lá na frente. E isso não tem garantia de nada. Se ela vai ser bem sucedida ou não, não existe garantias em investimento. E muito pelo contrário, a gente vai aprender a mitigar esses riscos. Então é fundamental a gente entender que precisa de esforço, essa energia excedente empregada de fato em algo produtivo. Tá? Então, o desenvolvimento, investidores eles promovem a melhoria da sociedade. Você pode ver que em grandes países, países mais desenvolvidos, o IDH ele sobe porque a saúde, o capitalismo ele melhora a saúde, ele melhora a qualidade de vida, o bem-estar, o conforto das pessoas de uma forma geral. Hoje em dia, uma pessoa de classe baixa de um país desenvolvido, ela vive com muito mais segurança, bem-estar e conforto do que viviam famílias reais há 2 séculos atrás. Então tem acesso a saneamento básico, a energia dentro de casa, a um celular igual esse que eu estou gravando aqui para vocês, microfone, luz, enfim, né, o computador que está aqui na minha frente também. Então é fundamental a gente entender que essa geração de valor ela vem através das pessoas abrirem mão do consumo agora para empregar esse capital, esse dinheiro, essa energia, esse esforço em prol de algo que pode ou não dar certo lá na frente. Tá? Então, imagina os investimentos como um jardim que você vai começar a colocar ali semente a semente, periodicamente, toda semana, uma vez por mês, no seu tempo, em que essas sementes, com o passar do tempo, vão dando arbustos, que vão virando árvores, que vão dando frutos, e você vai continuando plantando sementes para que esse jardim se expanda e vire uma floresta e dê muitos frutos. E isso é o que você vai usufruir daqui a algum tempo. Então, os investimentos, eles funcionam realmente como a natureza existe. Então, essa floresta, ela vem de sementes. E essas árvores vão dando frutos, que vão dando mais sementes, e aí você vai, como se diz, enriquecendo passo a passo, gradativamente. Assim como vê a floresta crescer mesmo. É tedioso, ele é lento, mas ele é gradativo e vitalício, tá? Para o resto da vida. Então a gente já entendeu o que, que é um investimento. Nada mais é do que geração de valor. Ou eu soluciono um problema da sociedade, ou eu desperto alguma necessidade, desejo, ou melhoro o conforto, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. E o que, que não é um investimento? Muito importante também a gente entender. Não é um investimento. Apostas esportivas ou aleatoriedade, cassino, você não conhecer de fato o ativo que você está investindo. Investimento não é rentabilidade. Não é só rentabilidade. A gente precisa entender que ficar comparando um ativo com o outro não faz muito sentido, principalmente quando são ativos diferentes. Comparar renda fixa com renda variável, com ações ou com fundos imobiliários, não faz muito sentido. É como se a gente estivesse comparando maçã com banana. Então, é fundamental a gente entender o que não é investimento. E além de apostas, bets, cassino, tigrinho, ou própria rentabilidade, a pessoa esperar de um investimento apenas retorno, apenas rentabilidade e não segurança, proteção, também não é investimento a pessoa querer enriquecer rápido, a velocidade. Acredite, não tem investimento se você não estiver correndo um risco proporcional. Os riscos, eles sempre equivalem aos retornos.
Tá? Existem investimentos que têm risco desproporcional, retorno pequeno, mas retorno grande e risco pequeno não existe. Não existe. Você vai estar correndo um risco que você não está precificando. Pirâmide financeira, algo nesse sentido, você pode até fazer ele dar certo, mas no longo prazo, pelo fenômeno das chances, as coisas tendem a desandar. Então é fundamental a gente entender o que não é investimento. Então, por que a gente vai investir? Abrir mão de consumir agora para consumir mais lá na frente, sem garantia de retorno. Então, é você entender que essas sementes que estão sendo plantadas, elas vão te dar frutos lá na frente, desde que você tenha estratégia, tenha um método. Foque em acumular ativos, bons ativos, porque eventualmente um ou outro pode ser que não gere um valor adequado, pode ser até que venha a ter falência, a empresa entra em recuperação judicial, que é bem difícil, a empresa geralmente, ou o fundo imobiliário, dá sinais muito tempo antes para você fazer alguma tomada de decisão, sair ali do investimento, mas eventualmente pode acontecer. Só que quando a gente investe do jeito certo, nós estamos colocando as chances a nosso favor, investindo em ativos bons, com lucros consistentes, crescentes, com de endividamento controlado, com boa gestão, boa governança. Então, no final desse ciclo, você já vai ter todos os parâmetros para poder entender o que é investir e como investir da maneira correta, tá? Então, o investimento em si, ele melhora a nossa qualidade de vida, como país, como sociedade como um todo. Você pode ver a vida dos seus avós, provavelmente foi muito mais sofrida, menos fácil, vamos dizer assim, do que a nossa, porque nós temos acesso a coisas muito melhores, muito por conta de empresas que vão lá e criam soluções, problemas, solucionam problemas. Então, esses grandes investidores, eles entendem que eles podem conquistar muito mais amanhã do que eles podem conquistar hoje com aquele capital. Então, ele abre mão daquele capital do agora para ter muito mais lá na frente, correndo risco de, às vezes, até quebrar, de ficar com dívida, de dever, ter passivo tributário, trabalhista. Então, as pessoas, elas geram, os empresários, principalmente os investidores, eles geram de fato valor para a sociedade. Tá? Então, as características de grandes investidores. Primeira, eles atribuem significado ao investimento. O investimento, ele não é só por investir. Tá? Dificilmente as pessoas só investem para poder ganhar mais dinheiro, para ver a conta bancária engordando. A pessoa investe porque ela quer melhorar a segurança da família dela, porque ela quer realizar sonhos, ela quer viajar, ela quer dar uma educação melhor para os filhos, ela quer deixar uma herança para as pessoas que ela gosta, que ela ama, que está ali ao lado. Então, geralmente tem um significado, tem um propósito por trás dessa poupança e, obviamente, desse investimento. Porque senão, dificilmente você vai sucumbir quando vierem os desafios. Quando vier alguma intempérie, você vai lá e vai resgatar os investimentos e começa tudo de novo. Então é fundamental você ter significado, ter propósito. Segundo, motivação para você agir. Né? A motivação nada mais é do que o motivo para a ação. Então você precisa estar sempre relembrando quais são os meus motivos. Né? Isso, de certa forma, está muito atrelado ao propósito. Tá? Então, propósito, significado, motivação, visão. É fundamental você ter visão de um progresso. Eu entendo que no futuro vai ser melhor do que o presente. E aí o tempo está andando. E aí chega num determinado ponto que eu coloquei ali como meta, como objetivo. E eu continuo enxergando que os próximos anos vão ser ainda melhores do que esse que passou aqui. E assim sucessivamente. Então, à medida que eu vou andando, caminhando para o futuro, eu entendo que o futuro ele é sempre melhor do que o presente. E eu não abro mão desse presente agora. Eu não abro mão de consumir um pouco agora, porque existe o equilíbrio. Mas eu entendo que a vida ela só melhora com o passar do tempo, quando você investe do jeito certo. Você vai ver que a sua renda passiva e eventualmente o seu patrimônio, ele vai sempre só crescer, porque você está aportando, você sabe o que você compra. Então, periodicamente, você continua aportando aquela poupança mensal que você tem em bons ativos, em ativos que têm qualidade, que vão te gerar retorno, para que esse retorno que você pegue, você use, junte com o seu aporte e coloque mais capital ainda, para você receber muito mais lá na frente. Então, isso é a bola de neve, né, que até o livro do Warren Buffett
bem famoso, que é a biografia do maior investidor do mundo. Caso você não leu, sugiro a leitura. Faz total sentido quando você entende de fato como isso funciona, tá? Quarto ponto, transitar em uma escala social. Porque a nossa vida, ela vai melhorando gradativamente. Claro que tem a pessoa que ganha na loteria, a pessoa que recebe uma herança, mas nós aqui, meros mortais, a gente que começou de baixo, a gente precisa criar um plano. E você vai ver que à medida que você vai executando esse plano, você vai conseguindo quantificar o dinheiro cada vez melhor. Ao longo dos anos, isso vai se tornando cada vez mais claro. E à medida que o tempo passa, você vai vendo, poxa, realmente faz sentido, o meu patrimônio está aumentando, eu estou conseguindo gerar uma renda passiva maior, para que ao longo de décadas, 20, 30 anos, você se aposente com uma bola de neve que virou uma avalanche de verdade. Virou aquilo ali que você não consegue mais, não tem controle, vira aquela curva, né, bem exponencial que a gente vê lá na fórmula dos juros compostos. Então, transitar em escala social, você vai conseguir gradativamente aumentar o teu padrão de vida. Porque você vai vendo que à medida que a tua renda passiva vai aumentando e você continua aportando e reinvestindo esses dividendos, lá na frente você consegue ter muito mais renda para que pare ou que diminua a sua carga de trabalho, se aposente um pouco antes, aí vai do objetivo de vida de cada um, né? E diferenciação por tomadas de decisões em vários cenários ao longo da vida. Porque dependendo do estágio de vida que você tiver, com 20, 25 anos, você às vezes tem um objetivo. Você consegue morar com seus pais, você consegue aportar um pouco mais, ou com 35, 40, 30, 35 anos, às vezes você já tem alguns compromissos, família, ou com 40, 45, 50 anos, você já tem outros objetivos, e aí você vai precisar de um valor, talvez de aporte um pouco maior, porque o tempo já não está mais tanto a seu favor quanto estava lá com 25, 20, 25, 30 anos. Então, cada pessoa tem o seu estágio. E essa diferenciação vai por tempo de vida, por renda, por nível de conhecimento que você tem. Você vai conseguir montar a sua carteira de acordo com os seus objetivos, né, da sua tolerância de risco, tá? E algumas características comportamentais, só para a gente finalizar aqui. Disciplina, fundamental você ter disciplina para fazer aquilo que é preciso e não o que você quer. Tá? Então, manter o ritmo, a constância, é fundamental, que está muito atrelado com a consistência. Se manter consistente, fazendo os aportes recorrentes, mesmo quando às vezes algum mês ou outro vai aportar, mas você tem que estar lá, independente da idade, do teu cenário, da tua renda, se mantém fiel à disciplina, tá? E, por último, a resiliência, para você entender que tanto em períodos de bonança, de alta, quanto em períodos de mais, né, de períodos mais adversos, vamos dizer, sair mais forte daquela situação. Porque você vai ver que, mesmo quando o patrimônio oscila muito, como a última crise que a gente teve de 2020, ali, da pandemia, o patrimônio ele pode oscilar bastante. Né? Às vezes caiu lá 40, 30, 40, 50%, né? Alguns ativos, caindo até um pouco mais que isso. Mas na média foi em torno disso, ali 40, 50%. Mas a renda passiva não variou. Então isso daí te dá uma tranquilidade, uma paz, em que você vê o teu patrimônio oscilando em 40, 50%, mas a renda, ela caiu 10, 15, no máximo 20%, na média de todas as empresas. Então isso te dá uma certa previsibilidade, para que você entenda que, além de aumentar, com o passar dos anos, você vai ter sempre mais. Tá? Então, estude. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não curtiu o vídeo, curta. Se não se inscreveu no canal, se inscreve para poder não perder nenhum conteúdo. Ative os sininhos. E eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau!